Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, edição de segunda-feira, uma boa semana para todo mundo. Bora falar de Vasco da Gama, bora atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Vamos falar aqui sobre a venda de 2 mandos de campo, né, que o Vasco realizou. A gestão Pedrinho realizou, vai arrecadar aí 4 milhões de reais, mas será que esportivamente isso foi interessante? A gente vai debater sobre isso aqui. A gente vai falar sobre Bryan Palacios, atacante do Atlético Mineiro. A gente vai falar sobre o grego Marinakis também, cada vez mais próximo lá do São Paulo. Falaremos sobre a reforma de São Januário, temos novidade. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like? Se inscreveu? Rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, bora falar de Vasco da Gama, bora atualizar aqui as informações sobre o nosso gigante da colina. E eu começo esse vídeo falando sobre o atacante colombiano Bryan Palacios, do Atlético Mineiro, atacante que em certo momento esteve muito próximo, né, do Vasco, muito perto mesmo do gigante da colina. A negociação chegou a ser dada como sacramentada, né, praticamente, mas como no futebol, enquanto não está assinado, a gente não pode cravar nada. O que aconteceu foi que melou, né? Já tem um tempinho que a negociação tá para melar, mas agora a informação é que o Atlético Mineiro descarta negociar o Bryan Palacios nessa janela de transferências. A direção do Atlético Mineiro respondeu ao canal Atenção Vascaínos que a situação do Bryan Palacios com o Vasco está descartada. Não há nenhuma chance, segundo o dirigente do Atlético Mineiro, sobre a possibilidade do atacante ir para o Vasco da Gama. Chegou a se especular uma possível reviravolta na negociação do jogador, com o jogador, né? Mas a direção do Atlético Mineiro negou, descartou essa possibilidade e Bryan Palacios vai permanecer no Galo, não vem para o Vasco da Gama. A situação está descartada, né? Está descartada. A negociação chegou a ser dada como certa, mas que melou de vez, né? Melou de vez. Bryan Palacios vai permanecer lá no Galo. Outra coisa também que está cada vez mais distante do Vasco, outra situação, né, que está cada vez mais distante do Vasco é o grego Evangelos Marinakis, né? A informação do blog do São Paulo é que o tricolor paulista assinou ontem o memorando, né, uma espécie de pré-contrato ali com a empresa do Marinakis. E agora o tricolor paulista e o grupo do empresário vão trocar informações e formatar a minuta definitiva com valores, marco de pagamento e etc. Então, cada vez mais o grego mais próximo, né, de sacramentar ali a situação com o São Paulo e ficando cada vez mais distante, né, do Vasco da Gama. A gente já falou aqui outras vezes, né, que é muito difícil de uma reviravolta e o grego aparecer no Vasco. Aparentemente, né, tá sacramentando esse acordo de parceria com o São Paulo, o que deixa praticamente aí inviável, né, qualquer situação com o Vasco da Gama. Bom, vou falar agora aqui sobre a venda de mando de campo, né? Porque a diretoria do Vasco, a gestão Pedrinho, vendeu 2 jogos do Vasco nesse Campeonato Brasileiro para Brasília, o que, na minha opinião, é um grande erro, tá? O jogo do Vasco contra o Palmeiras será em Brasília pelo Campeonato Brasileiro e, ao contrário do que foi publicado pelo Globo Esporte na manhã de hoje, a negociação foi feita pela gestão Pedrinho e não pela 777. A reportagem do Globo Esporte apurou que, além do jogo contra o Palmeiras, a partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro também foi vendida para Brasília pela atual gestão. O Vasco ficou satisfeito com os valores oferecidos pela negociação. O Vasco vai receber 2 milhões por cada partida. Além disso,
o duelo contra o Palmeiras pode receber ali uma bonificação extra de R$500 mil, elevando a receita para 4,5 milhões de reais, caso o público total seja superior a 50 mil. O Vasco considerou ali os números positivos e por isso aceitou a venda. Eu acho um grande erro. A gente pode até analisar friamente assim e falar, pô, 2 jogos, 4,5 milhões, o Vasco precisa de receita, o Vasco não ia fazer uma receita de 4,5 milhões nesses 2 jogos, né, em São Januário, mas e esportivamente? Como vai ser? O Vasco não costuma ganhar Brasília, o Vasco é mais forte em São Januário, talvez esses 6 pontos, o Vasco não venceu os jogos, na classificação vai fazer muita diferença, né? E aí você até recupera esse dinheiro por conta da premiação do campeonato, quanto mais acima você fica, mais dinheiro você ganha. Então, assim, eu acho que foi um grande erro da gestão essa venda desses 2 mandos de campo, né? Ainda mais o Pedrinho, que sempre fala que, já reclama que o Vasco não pode jogar em São Januário, porque o Vasco é prejudicado de ter que jogar contra o Flamengo no Maracanã, contra o Fluminense em outro lugar, que o Vasco acaba tendo mais jogos fora de casa do que outros clubes no campeonato, e aí quando tem a oportunidade de jogar em São Januário, vende o mando de campo. Eu acho que é um grande erro, mas quero a sua opinião aqui nos comentários. E falando em São Januário, o vice-presidente do Vasco, Renato Brito, falou sobre o potencial construtivo, né? Explicou como está essa situação da reforma de São Januário. Confira só. É importante a torcida vascaína entender, né, que o processo legislativo ele acabou sendo muito longo, né? E como tem que ser, não tinha como ser diferente, né? Ele começa ali em dezembro de 2023, né? A lei é aprovada e isso também foi um esforço muito grande do presidente, inclusive. O presidente se engajou pessoalmente nisso, de que a lei fosse votada na Câmara no primeiro semestre, porque lembra que teve eleição ano passado, né? Então, a gente, assim, haveria de fato um risco muito grande da lei não ser votada ano passado. Se não tivesse sido votada no primeiro semestre, a gente consegue a aprovação da lei em julho, depois mais um semestre, que eu diria até que não é nem normal, foi muito rápido. A gente tem o decreto que regulamenta até dezembro. Repito, o Vasco é o único detentor de potencial dessa nova leva que tem decreto regulamentando a lei. Ou seja, o único apto a vender é o Vasco. Outros, não preciso citar o nome, mas outros que também estão com lei de potencial, hoje em dia não tem alguns não têm nem lei, outros não têm nem decreto. Então, durou aí 1 ano, na verdade, o processo legislativo, né? Repito, entendo a angústia do torcedor do Vasco, mas eu sempre brinco, né? A gente não tá vendendo um picolé ou construindo uma casa de 4 salas, né? A gente está vendendo um troço que vale milhões e construindo um estádio também, que é uma estrutura, eu até brinco que se assemelha quase a um aeroporto, né? Uma obra super, super complexa. Então, a questão legal, perante a prefeitura, acabou. Quais são os próximos passos? Constituir a SPE, Sociedade de Propósito Específico. Em que pé ela está? O estatuto social dela, que é o contrato social, né? Tá 90% pronto, né? Aí, uma vez o minuta feita, eu inclusive já conversei com o presidente João Rich, que a gente vai ter que convocar o conselho, já conversei com o presidente Alain Belaciano, que a gente vai ter que convocar a Assembleia Geral para cumprir essa formalidade. Uma vez registrada a SPE na junta comercial, a prefeitura faz a transferência do potencial construtivo. Aí a gente vai poder, de fato, vender. Como é que vende isso? É escritura mesmo. É como se fosse uma escritura de apartamento. Você faz uma escritura de venda do potencial construtivo para a incorporadora, repito, Vanessa Riz, Incorporações, vai lá e vai comprar o potencial. Em relação à obra, o projeto está muito adiantado, todo mundo sabe que é o projeto do Sérgio Dias. A gente já está fazendo as reuniões com a prefeitura, reuniões de projeto, reuniões com o conselho consultivo, né, que é o conselho fiscalizador da prefeitura, para que ele comece a olhar o projeto, para que a gente consiga dar entrada na licença até meados de junho, julho, mais ou menos, né? A gente já tem os projetos complementares, né, que são, por exemplo, projeto viário, projeto de entorno, projeto de infraestrutura, todos bem adiantados. Já os prestadores de serviço, vamos chamar assim, já estão escolhidos, né? Tem essa empresa que a gente está negociando para fazer o plano de negócio, né, que chama Business Plan, né, o BP, mas vamos chamar de plano de negócio. Tá aí, meus amigos, vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima, fui!